Nós vamos para mais uma plenária. Pastor Sérgio Medeiros estará lecionando sobre missões na juventude. E eu quero convidar aqui a vocês a se colocarem sobre os pés. Convidar o pastor Eliel Gabi para fazer essa oração. E já apresentar também o nosso pastor, palestrante dessa plenária. Amém? A paz do Senhor a todos. Quem já venceu o sono pode dizer amém? Glórias a Deus. Olha aí, ninguém vai dormir, pastor. Pastor Sérgio Medeiros, pastor aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Curitiba, é hoje responsável por um dos grandes projetos missionários junto à nossa CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que é o projeto Médicos com uma Missão. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. É especialista nesta área de missões e é médico aqui em nossa cidade, na região metropolitana de Curitiba, e, sobretudo, um grande apaixonado pelo reino de Deus, em especial pela missiologia. Eu creio que nós vamos ser presenteados aqui nessa tarde com algo muito especial da parte de Deus que o Senhor já colocou em seu coração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tarde deste sábado em sua casa, nos alimentando e sendo edificados por intermédio da sua palavra e por intermédio das experiências que nós estamos ouvindo aqui nesta oportunidade. Neste momento nós apresentamos diante de ti a vida do pastor Sérgio Medeiros e te pedimos que o Senhor mais uma vez, por intermédio da sua vida, possa falar de uma forma muito especial aos nossos corações e que nós possamos sair daqui nesta tarde com o nosso coração preenchido, cheio da tua presença, da tua palavra e também da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar a oportunidade e cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande poder ter a oportunidade de participar desta escola, 20ª IBJ, uma escola que tem história. Queria que você tomasse assento, profetizando para o teu irmão, dizendo que ele é um projeto de Deus e ninguém pode parar a vida dele. Quero agradecer o pastor Natanael Silva, presbítero Jader, pela confiança, a confiança do nosso pastor, presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, pela oportunidade que nos dá de podermos estar ministrando numa escola tão especial e tão renomada como é a Escola de Jovens aqui em Curitiba. Então, nós vamos falar um pouco a respeito da obra missionária e vamos começar a falar um pouco a respeito da igreja missional. Nós vamos definir igreja missional. A igreja missional é aquela igreja que ela se sente enviada aonde ela está. Ou seja, nós temos a impressão de que nós só fazemos missões na África, na Oceania, nas Américas, na América do Sul. E eu sempre costumo dizer que o nosso primeiro campo missionário é na nossa igreja local, no meio da nossa família, porque é ali que o nosso chamado vai ser elaborado e nós temos como laboratório a igreja local, porque se eu não faço nada na igreja local, aonde as pessoas me conhecem, aonde eu estou crescendo, me desenvolvendo, de maneira nenhuma, se eu não sou bênção aqui, não serei bênção nunca lá na Oceania. Então, a igreja local é quando aquelas pessoas que estão dentro dela se sentem enviadas e comprometidas com o evangelho do reino, se sentem cristãos globais. Ou seja, eu estou aqui
em Curitiba, mas eu me preocupo com o que está acontecendo lá na Tunísia, eu me preocupo com o que está acontecendo lá na Rússia, lá na Ucrânia, porque isso me incomoda, porque Deus me deu uma missão, a Missio Dei, a missão de Deus. Então, através desta missão, nós executamos missões. E através de missões, nós proclamamos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo se começa dentro do processo da igreja local. Não adianta, às vezes a pessoa aceita Jesus hoje e amanhã já diz que tem uma chamada para a África. Por que África? Porque a África causa uma comoção maior, um sentimento maior, um confrontamento maior, porque é natural nós observarmos as pessoas mexerem com o sentimental das outras pessoas, sempre nos congressos de missões, colocando pessoas raquíticas, pretas, magras, doentes, para emocionar as pessoas. Missões não é isso. Missões é adoração ao Deus vivo e missionário. É por isso que o salmista, no Salmo 60, ele chama as nações para que o adorem. Deus não está chamando as nações para que o adorem, porque ele está com uma crise de baixa autoestima. Não. Ele quer que as nações o adorem, para que o conheçam como Deus todo misericordioso e absoluto. Então você faz parte desta igreja missional. A igreja missional, todos se comprometem como participantes nesse chamado, que é do próprio Deus em favor do mundo. Ou seja, como falei, a missão é de Deus. Quem se preocupou primeiro em alcançar o mundo foi o próprio Deus. Então Deus nos dá a oportunidade de sermos cooperadores da sua missão. E como cooperadores da sua missão, nós podemos então desenvolvermos o projeto da proclamação do Evangelho, começando na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e em todas as nações da terra. Uma coisa muito interessante dentro do processo da igreja missional é que a igreja missional ela se preocupa com o cuidado integral do missionário. Porque às vezes nós enviamos o missionário para o campo e nós o esquecemos lá no campo. Só quem tem contato com ele é o dirigente, às vezes, da congregação, o superintendente e algumas pessoas mais próximas. Mas o cuidado integral do missionário é muito importante para que nós possamos entender o que está acontecendo lá no campo. Às vezes o missionário adoece, entra em depressão, tem problemas espirituais, porque às vezes a maioria dos missionários, eles estão indo para campos e países fechados, aonde não permite a presença de missionários evangélicos. Então, nesses lugares difíceis, não é tão fácil de se pregar o Evangelho. Então, o cuidado integral do missionário é importante para a igreja local se preocupar. Na era da tecnologia, imagina você enviando um WhatsApp, fazendo uma ligação via internet para aquele casal, para aquela família que está ali naquele campo, para aquele jovem adolescente. Isso vai fazer toda a diferença. Então, o cuidado integral do missionário é feito por essa igreja missional que tem o comprometimento desse cuidado integral. Ele facilita para que quando esse missionário tenha que regressar à sua igreja local, ele se sinta
dentro da sua própria família, porque há uma tendência, é natural, quando você não é visto, você não é lembrado, é esquecido. Então, se há essa comunicação direta, esse missionário, quando chegar, automaticamente não se sentirá um peixe fora do aquário. Ele estará dentro daquilo que nós chamamos família. É importante para a permanência do missionário no campo, em países fechados para o Evangelho, onde os missionários enfrentam um enorme estresse espiritual, psicológico e emocional. Não que nós não enfrentamos aqui, mas nesses países onde são perseguidos, o estresse espiritual é mais latente e uma ligação sua pode ser uma palavra de Deus de esperança para tirar ele naquele momento daquela depressão espiritual. Fé e sustento financeiro. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque além de nós termos fé, que é fundamental, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas é muito importante, nos tempos de hoje, nós disponibilizarmos de recursos para que esta família, que vai representar a igreja local lá no campo, possa, de fato, representar a igreja local de forma que as pessoas que vão estar recebendo o Evangelho, através daquela pessoa, possa entender que, de fato, aquela igreja que o enviou é uma igreja que realmente tem o cuidado integral do missionário e faz questão de prover o sustento em todos os aspectos. Então, hoje, as nossas igrejas têm possibilidade de poder enviar os recursos necessários para a manutenção das famílias missionárias que vão para o campo. Então, isso faz parte também desse contexto da igreja missional. A cultura de oração. É muito importante, não se começa um projeto missionário sem antes começar um movimento de oração. É importantíssimo a intercessão missionária, porque sem oração nós não vamos alcançar os nossos objetivos, tanto de mantenedores, de igrejas apoiadoras, para que automaticamente as portas venham se abrir. E geralmente há uma orientação para que se crie um relógio de oração. Quem que não pode orar 10 minutos por semana por uma família missionária, por um país, por uma igreja que está lá do outro lado do mundo? Então, geralmente, as agências missionárias, elas criam um relógio de oração e ficam 24 horas orando, sem dar espaço para que o inimigo possa atacar estes obreiros que estão fazendo a obra ali no campo missionário. Então, a oração, ela é a ferramenta que vai na frente das famílias missionárias e vai representando esta igreja missional que fica segurando a corda, enquanto o missionário desce lá no fundo do poço. Então é importante ali, em um período de 24 horas, como parâmetro de guia de oração estruturado para interceder pelos missionários e projetos em desenvolvimento. Depois eu vou disponibilizar para os irmãos este material aqui. Serviço burocrático.
quando um missionário vai ser enviado a um país, principalmente países fechados, da janela 10h40 ou não, é necessário que haja o levantamento de como sai os custos necessários para a manutenção dessa família missionária. É importante a questão de pesquisar em relação à documentação necessária para a permanência no país. Por exemplo, nós estamos com uma situação lá na Lituânia. A Lituânia é um país do leste europeu que dá visto para o casal, porém não dá visto para as crianças. Ou seja, a família missionária tem 2 filhos menores, mas suponhamos que um casal que saia daqui de Curitiba, ele saia com 2, 3 filhos. Chegando ali, o casal poderá ter o visto de entrada, de permanência, porém, aqueles jovens, adolescentes, crianças não terão a oportunidade de gozar do visto de permanência naquele país. Então, é muito importante o serviço burocrático para que o missionário, quando adentre nesses países, adentre totalmente documentado, para que não represente mal e que não sirva de escândalo para a igreja local que o enviou. Então, não se trata apenas de algo espiritual, também passa pelo serviço burocrático, visto, passagem, documentação, aluguéis, contratos. Então é muito importante você ter toda essa assessoria antes de ser enviado a um campo missionário estrangeiro. Então, depois eu vou disponibilizar para os irmãos, eu estou caminhando, porque é muito slide. Equívocos na conscientização da igreja. Nós observamos, irmãos, isso aqui é muito importante. Eu queria que vocês tomassem nota sobre isso, porque isso é muito importante. Nós observamos nos nossos currículos, dos nossos seminários e das nossas faculdades, que nós estamos liberando líderes para estar à frente dos nossos púlpitos sem visão missionária. Por isso nós temos uma igreja que, ao invés de ser chamada para fora, ela é chamada para dentro. Ela é missional apenas para dentro. Por quê? Eu vou explicar aqui. Se você observar o currículo das maiores denominações que existe no país, o currículo teológico, você observará que há apenas durante o semestre de todo o curso de 4 anos de graduação, apenas uma matéria falando sobre missiologia. De que forma nós criaremos uma conscientização missionária? De que forma nós incutiremos na cabeça dos nossos jovens, das famílias da igreja, uma visão missionária ampliada? Se nós, nos nossos currículos, nós não ensinamos que nós não devemos ficar somente na igreja local, que nós devemos ir mais além. É tão verdade que não é tão prioridade, porque é só uma matéria durante 4 anos, irmãos, em um semestre. Então nós precisamos melhorar essa forma de abordagem teológica, missiológica, para que nós possamos despertar. O apóstolo Pedro, lá no capítulo, na sua carta, no capítulo 2, nos versículos 1 ao versículo 9, ele nos orienta a respeito do desenvolvimento espiritual. Primeiro, ele elenca ali um cardápio de pecados: inveja, maldade, dolo,
maledicência. E aí depois ele fala que nós temos que nos alimentar do leite espiritual, depois para que nós possamos conhecer a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, e depois ele diz lá no capítulo 9, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que ele tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de que nós pudéssemos anunciar as suas grandezas. Então é muito importante que nós possamos nos desenvolver em graça e em conhecimento. Então, quando você for fazer uma abordagem de um curso teológico, observe a ênfase, se tem essa ênfase para a questão missiológica. A nossa igreja, ela visa emanar dos ensinamentos missiológicos para que a nossa igreja em Curitiba tenha uma visão missionária. Então é muito importante você buscar a nossa faculdade aqui em Curitiba, para que você possa então ter um conhecimento maior a respeito do que é teologia e o que diz respeito em relação ao contexto missionário. Não abra mão de estudar, para que quando chegar o momento certo de você ser enviado, você está preparado. É muito importante também nós termos os GRs. GRs são grupos de representantes, pessoas que se unem para cuidar, orar e acompanhar esses missionários e famílias que vão ser enviadas ao campo. Porque às vezes nem sempre o pastor terá todo aquele tempo, a superintendência, os agentes missionários, mas essas pessoas podem ser uma rede de proteção para fazer comunicação com essa família missionária. A personalização. É muito importante nós entendermos esse processo da personalização. Por que é importante a personalização? A personalização, o missionário, ele passa a ser conhecido da igreja e a igreja passa a ser conhecida do missionário. Porque desta forma, a igreja sentirá mais desejo de orar, de contribuir, de entrar em contato com esta família missionária. Haverá um desejo grande, assim como o missionário também terá o desejo de ter o conhecimento desta igreja. Porque às vezes o missionário não é daquela congregação. Então, quando você conhece alguém, quando você tem relacionamento, se torna mais fácil o desejo de você querer ajudar aquela pessoa. Então esse é o fenômeno que Edson Queiroz fala no seu livro, A Igreja Local e Missões. Então é importante que o missionário seja conhecido da igreja e a igreja conhecida do missionário. Isso é personalização. A personalização é o envolvimento pessoal dos membros da igreja na evangelização do mundo, quando os que ficam se envolvem pessoalmente com os que vão. Há um compromisso mais profundo com a obra que está sendo realizada. Contato pessoal com a vida do missionário, intercessão, contribuições e assim por diante. É muito importante esse processo. Ninguém ajuda, ninguém tem relacionamento com quem nós não produzimos intimidade. É importante esse processo para que nós possamos avançar nesse cuidado integral
do missionário. E aqui tem alguns perigos da falta de personalização que eu queria apenas falar esses dois aí. Um dos perigos da falta de personalização é que muitas pessoas pensam que o nosso trabalho é tornar o mundo evangélico. Não, esse não é o nosso trabalho e nem o propósito da nossa missão. O nosso propósito é pregar o evangelho, mas tornar o mundo evangélico é missão de Deus. Alguns dentro da igreja pensam que todas as pessoas do mundo já ouviram falar do evangelho. Irmãos, existe hoje no mundo quase 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões, 1,8 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. É muita gente. 1,8 bilhões. Você conseguiu imaginar 1,8 bilhões? É como se nós pegássemos uma China e mais um pouquinho da Índia, que não ouviram ainda falar do amor de Jesus. E talvez essas pessoas, se encontrarem uma pessoa evangélica e você falar para ele de Jesus, você vai perguntar para ele: você conhece Jesus? Aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer: ele é francês? Ele é curitibano? As pessoas conhecem o Pelé, o Neymar, a Coca-Cola, porém 1,8 bilhões de pessoas não conhecem e nunca ouviram falar de Jesus. Então isso é preocupante. Outros perigos, depois vocês vão ler esse material. Eu quero correr aqui, que eu quero falar da parte mais interessante. Os meios de comunicação são importantíssimos, né? A internet, a rede mundial de computadores que nos uniu para propagarmos o evangelho através das mídias sociais. Não utilize as mídias sociais para fazer fotinha sensual, para fazer gracinhas que não edificam o reino de Deus, mas faça algo que vá tocar em pessoas que estão precisando de uma palavra que só você tem, que só você recebeu da parte do Senhor. Pequenos grupos atuando sem uma participação da membresia, isso aqui não adianta falar aqui na nossa igreja, porque nós temos uma superintendência, e essa superintendência, através das regionais, dos agentes missionários, funcionam muito, muito bem dentro da nossa grande Curitiba. Uma coisa muito importante, eu acho bacana que está saindo uns e está chegando outros. O pessoal que estava com sono está saindo e está chegando mais gente. Que coisa maravilhosa, né? Essa é a casa do Pai. Tem gente que já dormiu, daqui a pouco vocês vão acordar, porque vai ter um culto pentecostal daqui a pouco. Quem não acordar, irmãos, eu vou começar a ler essa apostila aqui. E aí eu vou começar a ler com a minha voz grave, entendeu? Estou falando aqui bem compassadamente, né? Mas se eu ver alguém dormindo, eu vou começar a ler essa apostila aqui, viu, pastor Eliel? Ela tem 220 páginas. 220 páginas, que vai servir de material de pesquisa para você. É muito importante. Tem muitas pessoas dentro da igreja que pensam que missões é um departamento. Isso é um grande erro, meus amados irmãos. Jovens que estão crescendo na graça e no conhecimento. Porque quando nós departamentalizamos o departamento de missões, nós colocamos a responsabilidade
sobre algumas pessoas somente. E nós olhamos para aquelas pessoas e dizemos, olha, se é missões é só com o pastor Sérgio, com o pastor Anderson Romano, que é o superintendente de missões, com o pastor Pedrinho, que é o secretário ali da nossa superintendência. E é um grande erro nós nos portarmos desta maneira. Missões tem que ser um estilo de vida. Porque a igreja missional vai permear o sentimento da missão de Deus e o comprometimento com a obra missionária, com os perdidos que estão em todos os lugares do mundo, começando desde a nossa Curitiba, do nosso bairro, aonde nós vivemos. Então, não departamentalize o departamento de missões. Missões é a vida da igreja. Missões deverá ser o estilo de vida da igreja. Não coloque a responsabilidade sobre aquela pessoa que é o agente de missões ali na sua congregação. Esse é um erro muito grande que nós não devemos cometer. A personalização é a presença da igreja, ou seja, a presença de todos na vida do missionário. Os resultados são visíveis e gratificantes, quando há realmente o processo da personalização. É muito importante isso, porque todos estarão envolvidos, vai haver uma presença maciça da igreja no relógio de oração, pelos projetos missionários da igreja, que vai começar desde a criança, do adolescente, do jovem, do adulto, das irmãs, da melhor idade, ou seja, é a vida da igreja, é a força motriz. Então temos que valorizar esse processo da personalização. Nada pode substituir a personalização. A organização missionária, geralmente na nossa igreja, como é uma igreja que tem totalmente uma estrutura organizacional, geralmente não vai necessitar de uma agência missionária. Mas igrejas pequenas, que ainda não têm representatividade fora, é necessário, às vezes, pegar o conhecimento teórico e prático que as agências missionárias absorveram durante todos os anos, por exemplo, como Portas Abertas, que muitos anos desenvolve a lista dos 50 países perseguidos. Então, agências que têm experiência para passar para a igreja local, e que pode ser uma ferramenta muito importante, que não é o nosso caso aqui no ministério em Curitiba. A igreja é a base e o envio missionário. Nós vemos lá o exemplo da igreja de Antioquia enviando Paulo e Barnabé. Então, eu acredito que não exista um outro meio bíblico de que o missionário seja enviado, a não ser pela sua igreja. Ah, não, eu sou missionário. Tá, de que igreja? Quem é o seu pastor? Da onde você vem? Ou seja, não tem uma representatividade. Não é bíblico. Então, nós não acreditamos nesse tipo de envio. Esse material vai ficar para suporte de aprendizado para você. Vocação missionária na juventude. A palavra vocação é originária do latim vocare, que quer dizer convocar. No grego, a palavra é kaleo. Aparece muitas vezes a ideia de Deus convocando o seu povo para viver conforme um determinado modo de vida.
Em todas as vezes que é empregado esse termo, independente das variações, a ideia é que Deus é a fonte do chamado, a vocação é o convite proveniente dele somente, e isso por uma razão simples, porque ele chama visando sua própria glória, vem dele e é para ele. A vocação, porém, é o convite, o chamado, e isto nem sempre leva em conta as aptidões naturais do indivíduo. Nós vamos ver aqui mais para frente. Então, eu vou definir aqui vocação. Eu defino vocação como sendo a razão para a qual nós fomos efetivamente criados por Deus. Deus nos dá condições de realizar e efetivar tarefas e projetos através dos dons e virtudes que Ele nos concede. A vocação é a direção rumo ao comprometimento do nosso propósito de vida. Ela é abrangente, diz respeito ao que nós somos diante de Deus e dos homens, no tempo e no espaço. É a nossa resposta positiva acerca da utilização dos recursos que Ele nos deu. Vou falar mais para frente sobre isso aqui. Eu escolhi aqui 6 pontos para abordar hoje aqui para vocês vocação missionária. Vocação está muito conectada com o seu chamado missionário. No mundo secular, tem a ver com aptidões, com habilidades. Porém, aqui eu quero associar vocação ao chamado missionário. Então, vocação é o que me fornece senso de propósito. É aquilo que me faz perceber que, independente da suposta grandeza da atividade, eu sou relevante na confecção e concretização do plano de Deus na história. Isso aqui é muito importante, porque independentemente do que eu faça na igreja, se a minha função é trazer água para o pregador, ou enrolar os cabos do microfone, eu me sinto parte da missão de Deus na terra. Eu me sinto realizado em cumprir as minhas atividades pela qual eu estou crescendo em conhecimento no meu laboratório, que é a igreja local. Então, vocação é tudo aquilo que me fornece o senso de propósito. Eu não preciso ser apenas o pregador do culto para eu sentir a presença de Deus em um culto. Eu não preciso estar no cartaz para que aquela reunião evangélica, aquele culto, me dê prazer. Não. Eu tenho um propósito, eu tenho uma vocação em servir o Senhor, independente de qualquer coisa. Ainda que não haja fruto, ainda que não haja vacas, ainda que não haja ovelhas, ainda que não haja azeite, ainda que não haja vinho, ainda que não haja nada, eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. O profeta Abacuque, ele vê a realidade que estava vivendo Israel em grande caos, em ameaça de ser invadida por Nabucodonosor, e ele então profere essas palavras ao povo de Israel. Senso de propósito. Independente de qualquer coisa, eu continuarei servindo o Deus da minha salvação.
porque eu estou vocacionado para este propósito. Segundo lugar, vocação é o que eu faço naturalmente, sem precisar de grandes estímulos, ordens ou obrigações. É algo automático e não mandatário, que eu incluiria no meu cotidiano com facilidade, sem precisar forçar. Às vezes eu observo, irmãos, que o pastor emite uma orientação do púlpito da igreja: irmãos, não saiam. Irmãos, vou dizer aqui para os irmãos nesta tarde, com todo temor e tremor, lá no norte e nordeste do estado, dos estados do nordeste e do norte, quando o pastor fala aqui do púlpito: irmãos, ainda não acabou o culto, permaneçam no culto até a bênção apostólica. Ninguém se move. Se eu não tenho capacidade de ficar 1h30 ou 45 minutos sentado para ouvir, como eu conseguirei ir a um campo não alcançado e de repente ser sequestrado pelo Estado Islâmico, se eu não consigo ficar 1 hora ouvindo um pregador que fica lendo o seu slide? Pronto, agora eu acho que não vai sair ninguém, pastor. Agora... Mas é verdade, irmãos. Eu aprendi assim lá para cima. E quando o pastor orienta, dá um comando, é tipo a mãe da gente lá atrás, há 20, 30 anos atrás, 40 anos, quando a mãe da gente olhava para a gente não podia nem atravessar aonde tinha pessoas adultas. Era só no comando do olho. Dava aquele olhar de comando e você já sabia qual que era o comando. Mas aqui o pastor fala 1, 2, 3, 4, insiste. Eu já vi assim, claro que com muito carinho e ética, a gente não comenta nome de ninguém, mas eu já vi pessoas aqui na igreja, quando dá 15 minutos para as 9, ele já está fechando a Bíblia, já se preparando. Às vezes nem espera o pastor Márcio dar a bênção apostólica. Está olhando no relógio, não veio para o culto, irmão. Não veio fazer entrega, não tem senso de propósito, não tem vocação de servir a Deus em espírito e em verdade. Então eu estou falando aqui para missionários que sairão de Jerusalém, irão para a Judéia, irão para Samaria e talvez Curitiba. Eu creio, eu tenho profetizado isso, que Curitiba será o maior celeiro de missionários da América Latina e do mundo, porque o mundo espera uma resposta dos brasileiros. Eu e você somos responsáveis de continuar levando esta palavra, proclamando esta palavra, através de missões. Seja vocacionado, enrole cabo de microfone, e você vai ver o que vai acontecer daqui 10, 15 anos. Seja fiel no seu dízimo, participe da escola dominical. Eu me lembro que eu morava numa favela, pastor Eliel, e eu fui agraciado, irmãos, não sei como, mas o professor da minha escola dominical era um advogado que morava na favela. Ele passou em primeiro lugar na federal, lá do Amapá, para geografia, e passou em segundo colocado na particular, para se formar em direito. Ele se formou em direito e foi morar lá naquele bairro como Caximba.
e ele era o nosso professor de escola dominical. Então eu digo que o meu curso básico de teologia eu aprendi na escola dominical. Então, aproveite todas as oportunidades, vá criando depósito, habilidades, para que quando chegar o momento de Deus te usar, você vai estar totalmente preparado. E olha onde eu estou. Estou aqui no púlpito da igreja em Curitiba, no Templo Menor, falando na EBJ, na 20ª EBJ. Que honra, irmãos! Eu glorifico a Deus e o meu coração se alegra, porque o Senhor me vocacionou para este propósito missionário de cumprir a sua missão. Terceiro, vocação é quando um problema do mundo me tira o sono, seja de ordem geográfica, seja de ordem da natureza, de causas sociais. Tem pessoas que ficam abaladas quando algo acontece na África, mas também não ficam abaladas quando algo acontece na Ásia. Tem pessoas que ficam abaladas quando acontecem os tsunamis, as catástrofes, os maremotos, as enchentes. Esses dias eu vi o meu mestre pastor Eliel Gabi falando sobre as enchentes que estavam acontecendo ali na Bahia. Às vezes, irmãos, é mais fácil para a gente mandar R$1, R$2 e fazer de conta que aquilo não tem nada a ver conosco e nos eximirmos da responsabilidade e deixarmos, cada um resolve o seu problema. O meu problema é o meu problema e o seu problema é o seu problema. Mas no reino de Deus, para aquele que é vocacionado, para aquele que tem empatia pela salvação do próximo, automaticamente se preocupa com algo que acontece. Mande uma oferta, mas também ore. Dobre os seus joelhos, seja a resposta para aquele povo. E Deus com certeza vai criar em você esse desejo maior, para que quando chegar o momento de você ser uma esposa de pastor, de obreiro, um pastor, um presbítero, um evangelista, você vai estar totalmente preparado. Eu tenho quantos minutos aqui ainda, meu amado irmão? Seguir. Olha só que bênção. Oh, glória. Maravilha. Então vamos lá, vamos para frente. Vocação é o que eu faria ainda que precisasse pagar. Imaginemos aqui um funcionário público que ele trabalha a semana inteira, é o emprego dele, né? É o emprego dele. Ele não tem responsabilidade nenhuma em fazer um sopão no final de semana, ir lá no mercado, comprar os ingredientes, ajudar a fazer o sopão e distribuir. Isso não é porque ele não tenha nenhuma outra ocupação na igreja local. É porque ele se sente vocacionado a realizar aquele tipo de trabalho. É bem verdade que muitas pessoas não têm essa oportunidade, não têm esse recurso. Mas nós temos os hospitais. Eu já encontrei dentro de alguns hospitais, alguns irmãos orando pelos enfermos nas UTIs aqui de Curitiba. Que coisa linda, irmãos. A gente vê pessoas que tiram do seu tempo para poder abençoar pessoas que eles nem conhecem e não faz parte do seu convívio. Porque é muito fácil nós ajudarmos quem está dentro do nosso círculo de relacionamento.
mas ajudar quem nós não conhecemos, isto é, sacrificial. Faça isso e com certeza o Senhor continuará te abençoando. Quando exerço minha vocação, pessoas atestam o envolvimento de Deus e o glorificam. Isso é muito importante. As pessoas reconhecem o teu chamado dentro da igreja local. O cumprimento da vocação depende de uma decisão pessoal. Deus é a fonte da nossa vocação. Estou correndo aqui. Vocação é pessoal, incontestável e irresistível. Ela é pessoal porque quando Deus lança no nosso coração, é uma convicção, é um chamado, é um propósito de um lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Eu quero aqui citar o exemplo de Abrão. Quando Deus chama Abrão, Deus diz, olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Isso aqui é interessante, né, irmãos? Porque é como se você saísse com uma venda nos teus olhos, é como se você fosse passar num rio e não tivesse ponte. Porque hoje, quando nós vamos para o campo missionário, nós automaticamente já sabemos quem vai nos esperar, quem vai estar fazendo toda a abordagem inicial para o nosso preparo ali naquele local onde nós vamos viver a nossa vida ministerial. Agora você imagina uma pessoa que não sabia para onde iria. Pergunta-se, didaticamente, claro, pedagogicamente, você teria coragem de aceitar esse desafio? Responda para você mesmo. O chamado de Deus é uma vocação incontestável. Quando o Senhor chama Paulo, quando ele estava indo para perseguir os cristãos, ali na cidade de Damasco. E ali no caminho, Deus derruba ele do cavalo. Você está dando sinal para eu parar? Então, uma luzinha aí. Uma luzinha? Está dando sinal para eu parar? Deus derrubou ele do cavalo. Tem gente muito grande que cresceu, que evoluiu, que Deus abençoou, que Deus deu doutorado, que Deus deu faculdade, que Deus deu uma família protetora, que Deus deu uma família para pagar a escolinha desde as séries iniciais, no ensino fundamental, no ensino médio, colocou no preparatório para a medicina aqui. E essa pessoa cresceu tanto ao ponto de que o Espírito Santo não tem mais lugar em seu coração. Às vezes é necessário Deus derrubar do cavalo. Porque quando Deus derrubou Paulo do cavalo, ele teve um encontro com o Senhor, um encontro genuíno. Então, quando há um encontro desta maneira, ele é incontestável. Deus salvou Paulo, porque estava o preparando para ser o grande doutrinador da igreja, para ser o grande ensinador, para ser o homem que iria revolucionar o evangelho entre os gentios, porque o evangelho estava separado para aqueles do pacto judaico. E agora Deus abre uma exceção
democratiza, faz ser democrático o Evangelho. Porque nós sabemos que dentro da igreja não existe democracia, existe teocracia. É Deus falando com o homem e o homem fala com a igreja. Então é incontestável, quando Deus chama, Ele vocaciona. É irresistível, pois quando Deus nos chama, somos tomados pelo desejo de segui-lo e tudo mais perde o sentido. Quando Deus nos comissiona, nos dá o seu Espírito Santo, autoridade, para que nós possamos ir, pregar o Evangelho, ensinar as pessoas. E no final, no versículo 20 desse capítulo 28 de Mateus, há uma promessa poderosa. E essa promessa não é romântica, não é um sentimento que o Senhor vai estar apenas alguns dias com você, não. O Senhor vai estar com você todos os dias, caminhando com você durante o processo missionário em que você estiver envolvido. Ó, já terminei aqui, irmãos. Eu só vou falar um pouco da OGC agora e já vou passar. Ó. Roberto, pode colocar o outro. Eu já vou. Pode colocar o outro rapidinho. Pode ir passando. Então, a OGC, Médicos com Missão Agência Missionária, que é lá da Convenção do Amapá, ela nasce com o desejo de assessorar, treinar, formar e enviar missionários médicos, em parceria com a igreja local, com o intuito de proclamar o Evangelho entre os povos não alcançados, levando o Evangelho inteiro ao mundo inteiro. Tem o projeto Missão Médica Mundial, onde esses médicos, após serem formados, eles serão enviados aos países da janela 10 e 40, onde eles permanecerão ali durante 5 anos. Eu já estive ali no Iraque e percebi a grande oportunidade que é para a juventude utilizar a sua profissão, engenharia, enfermagem, medicina, para trabalhar ali entre os não alcançados da terra. Então é muito importante você se preparar. Nós temos hoje uma base em parceria com a igreja aqui de Curitiba, lá em Beira, Moçambique, lá com o pastor Cláudio Cubas, que é o nosso missionário, que está lá na província de Sofala. Nós enviamos a primeira missionária para aquela cidade. Ela está fazendo medicina numa PUC. Ela terá a oportunidade de revalidar o diploma ali em Portugal e depois poder atuar em toda a Europa e também, como o chamado dela já é para a África, ela então estará ali desenvolvendo o seu chamado através da medicina. Então é uma PUC, é uma Pontífice Universidade Católica. O que nós nascemos para fazer, o nosso alvo, trabalhar com todas as denominações, os nossos objetivos específicos é auxiliar na formação de missionários médicos, alcançar em 2 décadas 500 missionários médicos, como? Mobilizando as igrejas brasileiras para que nós possamos recrutar os nossos jovens para que possam fazer medicina e assim adentrar nesses países. O que estamos fazendo, atualmente temos 27 vocacionados, que estão em algumas bases que nós já temos em alguns lugares. Nós estamos na Rússia, estávamos, porque agora está em processo de guerra ali. Nós temos o nosso escritório aqui em Curitiba, nós temos uma base ali no Paraguai, em Ciudad Este, e temos uma parceria com a igreja de Curitiba, ali na África, no país Moçambique,
na província de Sofala. Então, aqui está o relógio de oração. É muito importante, todo esse movimento missionário, ele se processa através desse projeto de oração, pessoas orando 24 horas, para que nós possamos conseguir avançar diante das dificuldades. A pandemia não nos parou, o coronavírus não foi capaz de parar o projeto de Deus, continua, pessoas envolvidas, pessoas do Brasil inteiro. Todos os dias eu recebo alguma ligação para dar informações a respeito do projeto. Pessoas querendo se enganjar, se vocacionar dentro do projeto de Deus. Cada vocacionado da OGC tem uma região específica para ir. Os vocacionados da base, aqui está eu, esqueci de colocar a Lindsay ali, desculpa, meu amor. Ali está o Lucas, ele vai para a faixa de Gaza, da igreja presbiteriana. Aqui está o Gesielso, vai casar agora, em janeiro. A noiva dele também já está fazendo medicina, também ele vai para a Argélia, vai comigo ali pertinho, eu vou para a Tunísia, ele vai para a Argélia. Então, o Rian vai para o continente europeu, o leste europeu, o Victor vai para o continente africano, vai para a Etiópia, o Eliseu vai para o Guiné-Bissau, ela vai para o Iraque, ela vai para a Guiné-Bissau, ela vai para a Turquia, ela vai para a Índia, ela vai para Senegal, ela vai para a Índia, ela vai para Senegal. Essa aqui está em definição, mas eu conversei com ela, que missionário não pode estar em definição, tem que, de fato, fazer a diferença e divulgar para onde está indo, para que as pessoas estejam orando. Então, a maioria das pessoas estarão indo para o continente africano. Aqui são os vocacionados que estão ali na Rússia, né? Nós temos um pastor, eles não podem colocar as suas fotos, porque a maioria deles tem chamado para ir para a Coreia do Norte. Então, estão estudando medicina em Vladivostok, para que, então, Vladivostok faz fronteira com a Coreia do Norte. Então, eles podem fazer estágio ali na Coreia do Norte, após suas formações, e também dentro do estágio da medicina, ali em Vladivostok. Deve ser bem fácil, né, irmãos, estudar medicina em russo, né? Eu acho que deve ser fácil. O que vocês acham? Deve ser fácil, né, pastor Leão? Tranquilo, né? É fácil, né, pessoal? A vocacionada lá em Moçambique é a Tayane Figueiredo, é daqui de Santa Catarina, aqui da cidade de Brusque. Ela mora em Blumenau e tem um chamado. 3 semanas que ela estava ali, irmãos, ela passou as 3 semanas chorando, querendo voltar. Então, porque a água é amarela. E ela ligou um dia para mim, pastor, eu estou com gastroenterite aguda já fazem 2 semanas. Eu quero voltar para casa. É por isso que tudo que nós falamos aqui, talvez muitas pessoas ficaram olhando com cara de paisagem, com cara de quem ficou muito admirado. Uns talvez ficaram meio assim. Mas tudo que nós falamos aqui é muito importante. Porque quando você, mesmo dentro da igreja local, para você participar do cuidado integral do missionário, é importante que você aprenda todos esses passos, porque isso chama-se choque cultural. Ela quis voltar, e eu disse para ela, olha, você tem um chamado, Deus te vocacionou para estar aí, então permaneça fiel, não volte. E ela permaneceu. Vamos nos colocar de pé, irmãos, por favor. Quero agradecer a oportunidade, e os irmãos que desejarem, eu gostaria de chamar o pastor Eliel Gabi, por favor, meu mestre, meu amigo, meu irmão, para fazer a divulgação aqui de um material muito importante, né?
Pessoal, eu gostei, era tudo que Deus tinha colocado no meu coração para falar. Claro que eu queria ler as 220 páginas, não foi possível, pastor. Não foi possível, mas em outra oportunidade eu vou passar pelas regionais e nós vamos ler essas 220 páginas. O pastor Eliel vai fazer um anúncio aqui. Meus irmãos, a nossa igreja, Assembleia de Deus em Curitiba, há alguns anos, tem a sua associação educacional, que nós chamamos de AEIEADES, Associação Educacional da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje, esta associação, ela é responsável pela faculdade, que vocês já conhecem, a Faculdade Cristã de Curitiba, e também pelo nosso curso em Sinai. Neste ano de 2021 e 2022, em parceria com a OGC, vocês conheceram um pouquinho da OGC aqui, nas palavras finais do pastor Sérgio, a nossa associação, em parceria com a OGC, criou o curso de formação em missiologia. Você está vendo ali nas nossas telas, na projeção, que é um curso completo de missões que está sendo ofertado em nossas congregações. É bem possível que em sua região, em sua regional, já exista alguma de nossas congregações oferecendo esse curso. Ele acontece de forma híbrida, ou seja, você tem a aula presencial e também tem as aulas à distância. Você recebe parte do conteúdo presencial e parte do conteúdo você recebe à distância. O meu desafio hoje aqui à tarde é que, se em sua congregação ainda não existe um curso de formação missiológica, você possa conversar com o seu pastor, com o seu dirigente e se colocar à disposição. Se colocar à disposição para levar o curso, que é um curso oficial de nossa igreja. Esse curso está sendo lançado pela nossa associação e em breve ele vai estar em todo o país, em todo o Brasil. Eu fiz parte da elaboração das videoaulas, participei da elaboração desse material, que é um material de bastante qualidade. Ao total, são 10 disciplinas, um curso muito completo. Aqui na sede, nós já temos um núcleo funcionando. Pastor Natanael, acho que nós já temos lá no Tarumã 14 alunos lá, pastor Natanael está aqui, já estão no 5º livro. Pastor Natanael é dirigente de nossa congregação aqui na região norte, na congregação do Alto Tarumã. E se ainda não tem em sua congregação, procure o seu pastor, o seu dirigente, converse com ele, se coloque à disposição. E durante a semana, de segunda a sexta-feira, você pode ligar aqui para o Templo Central e você vai ter todas as informações sobre como levar. E quem sabe você pode até ser um dos ministrantes, um dos professores. O irmão Lincoln está aqui. Irmão Lincoln, vem cá. Para de filmar um pouquinho, vem aqui. O irmão Lincoln é cunhado do pastor Sérgio, está aqui. Ele tem apoiado também os nossos núcleos nas orientações. Vocês podem, inclusive, agora, terminando esse momento rápido aqui, tirar algumas dúvidas, conversar aqui com o irmão Lincoln. Vou pedir a irmã Lindsay, também esposa do pastor Sérgio, vir aqui, e nós vamos orar. Encerrando esse momento, pedir aqui, pastor Natanael, dirigente da congregação, está aqui nos prestigiando durante todos esses dias. Vamos orar, pastor, agradecendo ao Senhor, encerrando esse momento tão especial de reflexão missionária. Queridos, eu posso falar de missões na teoria e na prática. Fiquei cuidando muito tempo do Departamento de Missões, Curitiba, região ali do Pinheirinho. Em 2007, fomos enviados para o Paraguai. Eu, minha esposa, missionária Roselaine, só tínhamos Nathalie.